paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A gente acabou de ler, de meditar o capítulo de Atos 1. E agora eu vou dar uma pequena explicação que está aqui na Bíblia, tá? Um pequeno estudo baseado no versículo 4 de Atos 1, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. E no texto está escrito assim: experimente o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Jesus disse que faríamos obras ainda maiores que as dele, porque estava subindo para o céu e pediria que o Pai enviasse outro Consolador para estar com seus discípulos para sempre, que está registrado no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Este relacionamento espiritual profundo com Deus só é possível quando recebemos o Espírito Santo. Jesus afirmou: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Está escrito no versículo 8. Ele não estava apenas querendo dizer que os crentes iam falar em outras línguas. A manifestação do dom de língua é consequência. Existe apenas um versículo nas Escrituras que associa falar em línguas com o fato de ser batizado com o Espírito Santo. Entretanto, de ser batizado com o Espírito Santo, devemos compreender plenamente o que significa ser batizado com o Espírito Santo. Quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos uma porção maior do Espírito de Deus em nosso íntimo de que quando aceitamos Jesus. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor, recebemos o Espírito Santo e nascemos de novo. Isso se dá pelo poder do Espírito Santo e aquele que nasce do Espírito de Deus, que está escrito em João 3:6. É isso que acontece sempre que alguém nasce de novo. Cristo, pelo Espírito Santo, passa a habitar no seu íntimo. Portanto, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar. Mas quando o Filho de Deus começa a aproximar-se mais do Senhor, rendendo-se, dedicando-se à vida cada vez mais a Ele, a porção do Espírito de Deus aumenta dentro dele. Muitas pessoas chegam ao ponto de ser cheias do Espírito. Porém, é necessário mais que isso para se obtenha o poder de que Cristo falou aos discípulos lá no cenáculo. Imagina um copo cheio até a boca, mergulhado em um balde com água. Isso ilustra o batismo sem medida. Essa é a experiência espiritual, a qual me refiro, que só ocorre quando conseguimos sobrepujar o nível das bênçãos. Quando somos realmente batizados com o Espírito Santo, obtemos o poder de Deus. Assim, o Senhor tem total controle das nossas vidas. Teremos poder para fazer obras ainda maiores que as de Jesus. E se isso fosse mentira, Jesus não teria declarado. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, aproveita agora essa oportunidade enquanto o Espírito de Deus fala com você agora através da palavra. Glória, receba o poder, contemple o Espírito Santo descendo sobre você, mergulhe, entregue a sua vida inteiramente à vontade de Deus como filho dele, porque esse poder é para todo, mas para isso você precisa se aproximar, para isso você precisa se chegar, para isso você precisa da liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, porque Deus quer falar com você, Deus quer usar você, Deus quer encher você com a presença dele, mas isso depende muito de você, porque no versículo 8 ele fala assim:
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até nos confins da terra. Pelo Espírito Santo você recebe dunamis. Tenho visto um povo anseio crescendo entre os cristãos. É um desejo intenso de ver o poder de Deus e se manifestar na sua vida. Por todo o mundo, os cristãos estão percebendo que são incapazes de mudar por si mesmos a condição trágica que se encontra na humanidade, porque a humanidade, misericórdia, viu? Se você tem sentido essa insatisfação, é bom sinal, porque quando alguém sabe que é insuficiente a sua reação, é colocar a vida no altar e assumir um novo compromisso com Deus. A sua oração é: Pai, transforma-me espiritualmente, preciso de uma experiência nova contigo, preciso experimentar o teu poder, oh glória. Essa insatisfação espiritual é indício de que o Senhor está começando uma nova obra em você, em mim. Existem 2 vocábulos gregos usados no Novo Testamento para descrever o poder que Deus nos dá: exousia. Pois é. E dunamis, o primeiro significa autoridade, jurisdição, competência. É o poder exousia mencionado em Lucas 10:19. Que Jesus quer nos dar autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e combatermos o poder do inimigo. Depois você dá uma lida lá no livro de Lucas 10:19. Além de usar sua autoridade, o crente também recebe o poder do dunamis por meio do batismo do Espírito Santo. É a realidade desse poder que Paulo fervorosamente pediu a Deus que revelasse aos cristãos. Está lá escrito no livro de Efésios capítulo 1, versículo 19. O vocábulo dunamis significa poder miraculoso, capacidade, força. Também quer dizer poder inerente ou poder possuído por alguém. Em outras palavras, dunamis é a capacitação divina com o poder do Espírito Santo para realizarmos a obra que nos foi delegada. Aleluia. Esse é o poder a qual os apóstolos se referem ao dizer: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder. Operação miraculosa e capacitação divina, e ele sai. Está lá no livro de Lucas capítulo 4, versículo 36. Jesus concedeu aos seus discípulos o poder do dunamis, quando lhes deu poder, operação miraculosa e capacitação divina e autoridade, palavra para expulsar todos os demônios e curar doenças. Está escrito no livro de Lucas capítulo 9, versículo 1. É tempo de colheita, ou glória, de dar início a uma vida de milagres e de experimentar o poder de Deus. Busque o Senhor agora mesmo, procure ter discernimento, aleluia, pleno de quem você é. Pois é, experimente a indescritível profundidade do relacionamento pessoal com Ele e o poder que Ele tanto deseja para nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele que dá, mas para Jesus dar, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa chegar e dizer: eu quero esse poder, eu quero esse exousia, eu quero esse dunamis, eu quero essa autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, eu quero esse dunamis, eu quero porque Jesus falou que eu poderia pedir, eu poderia fazer milagres e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Agora deixa eu te falar, não é para o teu nome parecer, é para o nome de Jesus Cristo parecer, que diminua eu, que diminua você, mas que Ele cresça e Ele apareça, que você seja um ganhador de alma, para ceifar o inferno e trazer para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente com essa palavra, que a partir de hoje você não seja a mesma pessoa, que você tenha sede e fome da palavra, porque a palavra é alimento, a palavra é água, e essa água precisa fluir dentro de você. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus, e até amanhã.